Oi, gente, Pai do Senhor, nós estamos numa guerra e vamos vencer essa guerra. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que fazer o ambiente do milagre que a gente quer, né? E a gente precisa fazer esse ambiente do milagre que a gente deseja, porque o céu responde aquilo que a terra diz, que é ligado na terra será ligado no céu. Então o céu responde. Então o que a terra está dizendo hoje? O que você veio aqui para dizer para o Senhor? Qual é a tua necessidade? Como ele disse, o que você quer que eu te faça? Essa conversa de que Deus conhece meu coração é conversa de preguiçoso, né? Porque na verdade eu tenho que reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas. Mas para que eu vou falar se Deus conhece? Poxa, simples, porque quando você fala, você diz que Deus está certo, porque Ele já sabe o que você precisa. Mas quando você confirma, você está testificando aquilo que Deus já sabe, porque Deus já sabia onde Adão estava, mas Ele precisava ouvir de Adão aonde ele se escondeu. Então precisa você falar. O que você veio fazer aqui? Juízes capítulo 6. A minha fala nessa noite é baseado no verso 1 ao 4 e depois do 11 em diante. Superando as adversidades. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o Senhor o quê? Mais alto. O Senhor o quê? Na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Sucedeu que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, subiam contra ele e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Verso 5. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e em grande multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel prosperou muito pela presença dos midianitas. É isso? Ah, tá, me corrija então. O que está escrito aí? Empobreceu por quê? Por que eles empobreceram? Pela presença de quem? Está aí, ó, lê aí. Presença de quem? Midianitas. Então os filhos de Israel se mataram, desviaram, saíram da igreja, botaram lá hashtag abandonado por todo mundo. O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Aí o 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. O anjo veio porque o povo clamou. Deus não sabia que o povo precisava? Então por que esperou o povo clamar? Tá. E quando esse anjo chega lá, encontra Gideão malhando trigo nu para salvar de quem? Salvar de quem? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é com varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é comigo ou conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. No verso 1 o Senhor entregou. Aqui Gideão está dizendo: Deus dá mesmo. No verso 1 o texto começa dizendo que o Senhor entregou na mão dos midianitas, e aqui Gideão está dizendo: foi Deus que entregou. Usa teu entendimento. Como é que se entrega aquilo que não nos pertence? Então se Deus entrega é porque pertence a quem? Então não é o diabo que manda nisso, nem os midianitas. Deus entrega, mas não perde o
não perde mas todas as vezes que ele vê que você vai perder, ele te traz de novo. Por que ele entrega? Porque ele trata. E se tu não sabe, Deus usa o ímpio para tratar do crente. Então esse problema que você está tendo com o teu patrão é Deus te entregando na mão de quem não presta, para fazer você prestar. Sumiu, glória a Deus, mas está tudo bem. Vai melhorar, né? Aí Gideão vai dizer o seguinte, pastores. Então o anjo olhou para ele e disse, verso 14, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor, com que eu vou livrar Israel? A minha família é pobre. É o menor da casa do meu pai. Essa galera que gosta de ser o menor da casa. Eu sou o menor da casa. Aí o anjo diz, para de palhaçada, porque eu de ser contigo. Está escrito aí, verso 16. E o Senhor lhe disse, não vou abrir mão de você. Porque o problema não é o que você pensa de si mesmo, é o que eu sei que você pode fazer comigo. Já que eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem, seu assento. Parece que eu estou pregando, mas não estou. Vamos lá, vamos ter um entendimento. Pastor Fábio, mais uma vez, muito obrigado aos pastores da igreja que sempre me recebem aqui com muita comida, muito carinho, né? Para alimentar essa barriga, né? Custa muito. Enfim, nós estamos às vésperas de viver um momento tão decisivo no Brasil. Na verdade, existe uma incógnita, uma incerteza de todo o ambiente político que cerca a nossa nação, reflexo de tudo que está acontecendo no mundo. Porque isso não é só privilégio dos brasileiros. Se aqui está ruim, eu acho que você sabe que na Ucrânia está um pouco pior. Nos Países Baixos, no contexto ali da Ásia, onde existem as guerras silenciosas, existe muitas pessoas que estão sofrendo e perdendo suas vidas, perdendo seus familiares, e sem ter nenhum tipo de possibilidade de pensar no futuro. Porque o mundo está um caos, e é reflexo da preparação da vinda de Jesus. Mas antes da vinda de Jesus, existem alguns fenômenos que possam acontecer. E creio eu que nós não vamos passar por isso. Eu creio. Não sei se eu tenho certeza, né? Mas enfim, eu creio que Deus vai nos livrar de tanta coisa. Mas eu julgo importante saber que vocês entendam que a crise está estabelecida. A gente fala de crise, já há logo um suspiro, e a gente logo estremece a alma dizendo, é problema. E eu vou dizer para você, é problema mesmo, é dificuldade. Eu não sou profeta do caos, mas eu não posso te enganar e dizer para você que eu tenho esperança de que alguma coisa possa melhorar. Primeiro, porque está na Bíblia, que é a nossa regra de fé. Segundo, é que vai chegar a hora de Deus separar os que servem e os que não servem. Terceiro, a hora dos adoradores e dos frequentadores de culto chegará. Então a gente vai precisar ver essa separação entre joio e trigo, os fiéis e os infiéis. E isso não se faz com aplauso, isso se faz com crise, com adversidade. Então todas as vezes que a gente ouve falar de crise, já dá estremece a alma da gente, já dá um desequilíbrio emocional. Esse texto que nós refletimos aqui nele agora, lendo, ele traz o emblema de uma crise sem precedentes, talvez uma das maiores crises no período dos juízes. É lógico que essa crise aqui é reflexo dos altos e baixos desse povo que estava oscilando na fé. Mas essa aqui, ela tem um registro de 7 anos. 7 anos Israel está empobrecendo. 7 anos eles estão sendo roubados. 7 anos de problemas e de crises faz com que uma nação seja sugada. E o texto diz que os inimigos, que são os midianitas,
eles sobem como devoradores, porque ele usa um emblema de um gafanhoto. E se você perceber um gafanhoto, pega aí numa tela de um teu celular, depois no Google, e coloca a face, olha para a cara de um gafanhoto, você vai ver que o gafanhoto parece com uma pessoa. Ele tem rosto de gente. Então, para enumerar a qualidade dos inimigos de Israel, a Bíblia se refere a gafanhotos, porque são extremamente numerosos e são cirúrgicos. E durante 7 anos esse povo empobrece, porque eles plantam e na hora de colher não tem o que colher. As vacas não conseguem ser ordenhadas. Os bois estão morrendo. E a título de curiosidade, só fazendo uma conexão, eu me lembro que eu li um livro chamado Caçadores de Deus. É um livro que não é antigo, mas também não é novo. O escritor é Tom Tinney. E ele disse uma coisa fantástica sobre o livro de Jó. Ele falou que a primeira coisa que o inimigo tomou de Jó, quando Deus permitiu que o diabo fosse visitá-lo, foi os bois e as ovelhas. Por que os bois e as ovelhas? Segundo ele, porque os bois e as ovelhas serviam para sacrifício. Então a primeira coisa que o diabo quer tomar do povo não é um recurso, é adoração. Porque o recurso não traz adoração, mas a adoração abre porta. Então o que o inimigo está tocando aqui é um recurso para que Deus seja adorado. E por causa dessa crise, os maiorais de Israel, os homens sábios, os mais antigos, eles estão se escondendo em covas, cavernas e fortificações. E essa é a minha crise nessa crise. É gente que é inteligente, mas só usa a inteligência para fugir daquilo que deve enfrentar. É gente que usa a sua expertise para se denegrir, para se esconder, mas não consegue reagir porque não entende que a crise pode ser um tempo de oportunidade. É um tempo em que Deus revela o potencial da gente. É um tempo em que você precisa entender o que é que você vai fazer com aquilo que chegou na vida. Só que esses caras, por mais que eles tenham inteligência, a adversidade chegou, eles estão se escondendo. Eles estão fugindo do problema. Eles estão cerceando as suas famílias do direito de serem felizes, de cultuar a Deus. E o que esse povo vai fazer? Eles vão se entregar. Eles se entregam no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até que chegou um momento que alguém disse, a gente tem que parar de perder. Porque uma hora alguém tem que reagir dizendo, esse negócio tem que acabar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então alguém teve uma brilhante ideia dizendo, vamos lembrar de Deus. Vamos lembrar do Senhor. Deus sempre nos ajudou, nos trouxe até aqui, fez obra através dos nossos pais, nos deu essa terra. Então por que nós não vamos clamar a Deus? E eu gostei disso, porque foi durante essa crise que esse povo desviado voltou para a igreja. Foi durante essa crise que Deus, na brilhante ideia, na sua grandeza de sabedoria, Ele disse, eu vou usar isso aqui para trazer o povo de volta. Porque se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é nos perder para um ambiente que está nos fazendo sair de Deus. Então Deus usa esse ambiente para te trazer de volta. E provavelmente esse ambiente que você veio aqui com carinha de estou precisando, seja um ambiente que Deus favoreceu a sua estada aqui. Porque do jeito que estava, Deus estava te perdendo. Então Deus usou esse limite que você está vivendo para te ter um culto de segunda-feira de novo. Deus estava com saudade de você. E esse povo voltou a clamar a Deus. Voltaram aí para o culto de libertação. Voltaram aí para a oração de tarde. Voltaram aí para a vigília. Voltaram a subir um monte. Levantaram o altar que estava empoeirado e falaram, vamos clamar a Deus. Vamos, negada, vamos embora. E está todo mundo orando. E Deus entendeu que agora chegou a hora de agir. Porque Deus não age se o povo não pede. Deus não age a um povo submisso. Deus não age a um povo que fica cativo dos seus próprios problemas. Não, mas Deus pode fazer. Mas Ele não vai fazer porque Ele quer fazer. Ele vai fazer se você deixar Ele fazer. Porque como o diabo precisa de legalidade, Deus também precisa. A não ser que você esteja acostumado com o problema que você está vivendo. Porque tem gente que se adapta a tudo. Se adapta a problema, se adapta a enfermidade, se adapta a limite, se adapta a miséria, se adapta a pobreza, se adapta a um ministério engessado, se adapta a tudo. Então alguém quando reage a Deus dizendo, precisava de alguém para dizer que esse negócio não vai ficar assim por muito tempo. E alguém se levantou. E quando se levanta,
Olha para mim, o texto nos permite entender isso. Quando eles se levantam para clamar, em outro lugar Deus manda um anjo visitar o arraial. Uau! Deus mandou o anjo simultaneamente, praticamente, ao clamor do povo. E esse anjo não vai nas cavernas, esse anjo não vai nas covas, nas fortalezas, porque esse povo tem inteligência para construir proteção, mas não tem inteligência para reagir na adversidade. Esse povo usa a inteligência para fugir, mas não usa a inteligência para reagir mediante o problema. Esse povo tem inteligência para fazer besteira, mas para mudar de nível eles não são inteligentes. Então Deus precisa procurar no meio desse arraial quem está correndo perigo de vida, mas está usando a sua mente para produzir alguma coisa. E ele encontra o Gideão. E eu amo isso aqui. Ele encontra o Gideão e a Bíblia diz: e o anjo do Senhor veio, dá um sorriso. Por que o anjo do Senhor veio? É porque esse cara aqui não é oferecido. Esse cara aqui é alguém que teve visita de Deus. E visita de Deus nos fala que há uma intimidade do anjo com esse cara. O anjo precisa estabelecer um princípio de relacionamento para depois usar. Porque Deus também não usa só quem está disponível. Deus usa quem se dispõe a ter com ele o relacionamento. Alguém está aí? Dá um grito de glória a Deus. Então vai lá, para onde é que estão as pessoas boas no meio dessa crise? Escondidas. Aonde é que estão as pessoas que eram necessárias? Escondidas. Aonde é que estão as pessoas que eram ideais? Escondidas. Então, na ausência daquilo que porventura poderia ser ideal, Deus vai atrás daquele que está disponível. Porque tem gente que ficou 7 anos na faculdade, mas não se dispõe. Tem gente que fica 10 anos na universidade, mas não se dispõe. E como quem se capacita não se dispõe, Deus vai usar quem está disponível. Provavelmente você esteja aqui dizendo: mas na minha família tem gente melhor do que eu. Mas Deus escolheu você. Na minha casa tem gente mais preparada do que eu, mas Deus escolheu você. Porque aqui, nesse nível de entendimento, não é qualificação, é disponibilidade. Então não adianta a gente ter 700 diplomas para enfeitar a parede, se Deus não pode contar com a gente. Não adianta a gente fazer mestrado, doutorado em causas impossíveis, se Deus não pode contar com a gente. Agora tem gente que não tem nada, mas está dizendo: eis-me aqui, usa a minha vida. Tem gente que não se capacitou porque entende que a obra de Deus usa quem se capacita, mas capacita quem se disponibiliza também. Porque na lida a gente vai aprendendo. A gente erra hoje aqui, amanhã a gente acerta. A gente erra amanhã e na semana que vem a gente acerta. Ó, não fica de cara feia não porque eu errei o hino, semana que vem eu acerto, porque eu vou treinar. Fica de cara feia não porque eu errei a mensagem, eu vou treinar e semana que vem eu estou melhor do que hoje. Porque a gente não aprende sabendo tudo. A vida nos joga para frente quando a gente é curioso para aprender. Então escute, quem é que Deus está falando aqui nessa noite? Ele vai usar você. Não interessa quem foi o teu pai, tua mãe, tua tia, teu cunhado, teus parentes. Deus vai usar você. A agenda de Deus está aberta e Ele resolveu nessa noite visitar você. Por quê? Porque alguém tem que vencer essa crise. A crise é coletiva, mas Deus precisa de um só. E acredite, tem muita gente aqui que está dizendo: mas o problema não foi eu que gerei, mas é você que vai resolver. O problema não é quem traz o problema para casa, é quem resolve. Então para de reclamar dos problemas que você tem resolvido, é porque Deus tem te capacitado a cada problema para que você resolva isso. Tudo é nas minhas costas, tudo sou eu, tudo é comigo. Ninguém me lembra, ninguém se lembra de mim no dia do meu aniversário, mas quando tem problema sabe me procurar. Dá glória a Deus, porque todo mundo enxergou em você alguém que tem inteligência espiritual suficiente. Dá um glória a Deus para resolver problema, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se Deus está falando contigo aqui. Uau! Só que para a gente vencer esse inimigo, a gente precisa saber quem é ele. Então vamos partir do princípio de saber o que é a crise. A crise, segundo o pai dos inteligentes, que é o dicionário Aurélio, é ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão. Mas o que chama a atenção é essa palavra transição. Porque a crise reflete alguém que transiciona. Porque a crise não chega para quem está estagnado, chega para quem está transicionando.
E possivelmente eu esteja falando para alguém que está em transição. Você pode não estar no Canaã, mas no Egito você também não está. Aleluia. Você pode não ter lá o laudo dizendo que você está curado, mas enfermo você não está mais. Seu marido pode não ter voltado para casa ainda, mas na casa da amante ele não fica nunca mais, ele não volta mais para lá. Por quê? Porque nós estamos em transição. Pastor, mas eu estou desempregado. Me diga um dia que Deus te desamparou. Um dia que você veio para a rua pelado, sem roupa. Me fala um dia que você não teve pelo menos um cafezinho com leite de manhã para beber. Dá um glória a Deus aí. Então Deus está cuidando de você. Transição. Esse povo está transicionando. Hernandes Dias Lopes tem uma frase fantástica sobre crise. Ele diz que é no tempo de crise que Deus revela os verdadeiros heróis. Porque heróis que Deus chama, eles não estão na Liga da Justiça. Eles estão no curral. Eles estão na olaria. Eles estão com a unha preta, porque Deus não chama desocupado. E acredite, isso aí que você está fazendo, teu emprego, isso é só uma forma de Deus ocupar a tua mente para aquilo que Ele vai fazer. Porque quando o propósito chegar, você não vai sentir saudade do ambiente que Deus vai te arrancar dele. Vocês estão aí ou não? Por que Deus achou alguma coisa nesse cara? Ele está malhando trigo no lagar. E malhar trigo no lagar não é coisa para qualquer um. Ele pode não estar na galeria dos maiorais, escondidos em corvas e cavernas, mas para malhar trigo no lagar o cara não é burro. Porque tem que ser muito inteligente para malhar o trigo no lugar onde se pisa a uva. Então esse cara está me informando que a crise é o lugar que a mente expande, que a gente transforma aquilo que era necessário, ou aquilo que é ideal, que eu tenho na minha mão, por aquilo que eu preciso. Lembra quando você vivia na prova? Que você não tinha dinheiro para comprar brinquedo, então você fabricava os seus? Por quê? Porque a insatisfação gera produtividade. Você não produz satisfeito, porque satisfeito você fica chorando por não ter. Mas insatisfeito você gera o que você precisa. Insatisfeito você dá um jeito naquilo que você precisa. Porque você tem só duas opções. Ou chora por aquilo que você não tem, ou inventa para que você comece a ter. Porque as invenções do mundo inteiro foram geradas através da criatividade. E a criatividade só nasce na adversidade. Eu preciso e não tenho, então eu choro ou eu crio. Esse cara resolveu criar. Ele está inaugurando o trigo malhando no lagar. Antes dele ninguém fez, depois dele ninguém faz. É por isso que Deus foi atrás de você. Vamos lá. Não é qualquer pessoa que eu vejo fazendo isso. O Senhor é contigo. Dá um sorriso. O Senhor é contigo. Porque não dá para fazer o que você está fazendo sem Deus ter. Não dá para viver no limite que você está vivendo sem que Deus esteja com você. Não dá para ganhar R$1.200, tirar dízimo, oferta, pagar aluguel, continuar sendo crente, se Deus não... Não dá para ter essa enfermidade que você está carregando aí, continuar cantando, adorando, levantando a mão, se Deus não for. Não dá para ter problema de pensão, paga uma pensão agora, depois não consegue pagar, e tira do arroz e bota no feijão, e continua vivendo. E se não contar, ninguém sabe o nível da luta que você está passando, se Deus não for com você. O Senhor é contigo. Porque para Deus estar com a gente, a vida não precisa estar favorável. Não está favorável, mas Ele está contigo. Não está do jeito que você queria, mas Ele está contigo. Porque Deus enxergou que você não anda.
Deus enxergou que mesmo no limite, você não se fez de pobre coitado, você não se fez de vítima. Podia estar escondido, recluso, depressivo, tomando remédio para morrer, mas está lá você malhando trigo. Quer vencer essa crise? Primeiro ponto, segure a mão do seu querido irmão, diga para ele assim: nunca perca o entusiasmo. Diga: nunca perca o entusiasmo. A crise está te dando uma pressão para você botar a cabeça para baixo, mas o entusiasmo faz com que você ande com a cabeça para cima. Nunca perca, porque a crise não se vence de cara feia. Retorna aqui para mim um pouquinho. Crise se vence com entusiasmo e bom humor. Conta a piada da tua prova. Eu tenho um projeto chamado Não é Testemunho. Eu vou botar em prática em janeiro. O que é? São situações da vida corriqueira ministerial que não é testemunho, mas também não é prova. Que a gente, quando está comendo aquela macarronada na reunião de obreiro, a gente fica contando aqueles causos de estrada, de dor de barriga, que a gente é ser humano, então eu preciso levar a vida com bom humor. Não é ficar, porque o que está lá fora não tem que mudar o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro que tem que mudar o que está lá fora. Sua cara feia não vai trazer, não vai pagar tuas dívidas. Sua cara feia não vai fazer a sua família ser estável novamente. Então sorria, porque a alegria do Senhor é a nossa. Olha para esse querido irmão, diga para ele: Deus ainda pode te reutilizar para espanto de muita gente e para a alegria de todas as pessoas que te amam. Porque para alguém essa história acabou, mas está vindo Deus aí te visitar. Alguém está dizendo: larga esse marido, aí Deus está indo te visitar dizendo: eu vou fazer dele pastor. Não larga não. Larga esse filho, mas Deus está indo te visitar dizendo: fique em paz, vai ser pregador. Deus está indo aí te visitar. No meio da crise, Gideão não perdeu o entusiasmo. É lógico, vocês sabem, só vou te lembrar. O trigo se malha na eira, que a maioria do trabalho quem faz na debulhação é o vento. O vento sopra a palha e só fica a semente. Mas o lagar é um lugar que se pisa a uva, e a uva é infinitamente maior do que o grão de trigo. Então esse cara precisou ser inteligente o suficiente para tapar os buraquinhos, para que o trigo não se perca. Porque não adianta a gente se esforçar de cima para... Não adianta a gente se esforçar aqui em cima, se por baixo a gente está perdendo tudo. Eu tenho que fechar a porta para que aquilo que entra não saia. O problema não é o que você ganha, o problema é o que você está perdendo. Sabe por que você frequentemente está pedindo bênção? Porque a bênção que chega você não retém. Então esse cara está dizendo: o que vier para mim aqui vai ficar. Eu vou tapar aqui os buracos onde sai o mosto, onde sai o suco da uva, para que ele possa reter o trigo. Mas o que cair aqui não sai. Não vai ter desperdício. Não, eu não vou ficar aí dependendo de empréstimo para poder resolver isso aqui. Eu vou reter. Vão me chamar de pão duro, mas eu vou reter. Não, mas por que tu não compra um carro daquele? Não, eu vou reter. Não, mas por que tu não bota aquele celularzão bonitão de 10 mil? Não, eu vou reter. Eu ando com aquele de 1000. Mas quando a adversidade chegar, olha para o teu irmão, diga para ele assim: malhar o trigo no lagar, como Gideão estava fazendo, diga para ele, mostra coragem e entusiasmo. Agora olha para o outro e diga assim: a maneira como você se comporta
Depende da forma em que você vê as coisas. Porque para muita gente o lagar não é o lugar ideal, mas para Gideão sim. Então seu comportamento é da forma que você vê as coisas. Por isso que eu amo esse povo da fé. Eu amo esse povo da fé que não está vendo nada, mas está enxergando tudo. Porque não adianta você falar que acredita se tu não tem comportamento de quem crê. Porque o teu comportamento diz muito a respeito daquilo que você acredita. Alguém está me ouvindo aqui? Deus não vai dar o que você sonha. Deus nem vai dar o que você está fazendo campanha. Deus vai dar o que você crê. É o que você crê que Deus vai revelar para você. Então não adianta botar o papelzinho, levantar a mão, 27 segunda-feira, se você não está acreditando em nada. Pastor, qual é o meu termômetro? Quanto mais difícil tiver, mais a glória de Deus vai te acompanhar. Então não desista na primeira dificuldade. Anima a tua fé e entusiasmo. Pô, Deus viu esse cara vestindo a roupa daquilo que ele acreditava. Está todo mundo escondido. Esse cara, não, minha família não vai morrer de fome não. Vamos lá. O Senhor é contigo. Deus fala isso para mim aqui pessoalmente, irmão. Igual aqueles irmãos do vídeo. Em vez desse cara dar uma resposta, ele vai contar as dores da alma que ele tem. Cara, quando Deus falar contigo, que está com você, não dá desculpa não, responde. Senhor meu, meu Deus do céu, Senhor. E Deus está olhando para você dizendo, vai, vai. Começa com teatro, vai lá. Meu Deus do céu, Senhor. Se o Senhor é comigo. Por que nos sobreveio tudo isso? Ele está dizendo que a presença de Deus é responsável por aquilo que está acontecendo de tragédia. Quer dizer que esse cara está dizendo para Deus que se Deus está com a gente, nós somos imbatíveis. Você já viu Jesus contar a parábola da casa da areia e da casa da rocha? Que tudo que sucede à casa da areia sucede à casa da rocha. Porque o problema não é o que vem contra você, é o que você ouve. Porque aquele que ouve e pratica, casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica, casa na areia. Mas não é porque você ouve e pratica que você não vai sofrer o dano do vento. Porque vento, rio, tudo é passageiro. E depois que tudo passa, a gente vê qual é a casa que está edificada. Provérbios, se não me engano, Eclesiastes, perdão, diz que o que sucede ao justo, se sucede ao injusto. Então não é porque você é crente que você não vai ficar desempregado. Não é que você não é crente que não vai ter problema de família, não vai ter confusão na tua casa. Tira isso da tua mente. Se o Senhor está comigo, por que isso tudo me sobreveio? E esse é o pior dano desse cara. Cadê o que o Senhor fez no passado? Ficou lá? Saudosismo. O Senhor só fez no passado? Meus pais me disseram que teve crente que até flutuou. E hoje, nem batismo com o Espírito Santo. Cadê as suas maravilhas? Cadê o que o Senhor fez no Egito? Se o Senhor é conosco, por que nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas? Esse cara está sofrendo dano. E esse dano é o dano da dúvida. Porque ninguém vence crise se não sanar o dano da dúvida. Porque a dúvida é inimiga da fé. Qual dúvida? Quais são as dúvidas que existem nesse cara? Primeiro, ele é extremamente decepcionado. E decepção é grave. Porque decepção é confiança que a gente deposita em alguém. E essa confiança nos é traída. É como se alguém nos colocasse numa escada, nos fizesse subir, e quando a gente chegasse lá em cima, ele tira a escada para a gente ter uma queda livre. Você se decepciona com homens, com Deus não. Deus pode não corresponder o seu momento,
mas Ele nunca vai te decepcionar. Ele pode não fazer na hora que você quer que Ele faça, mas isso não quer dizer que Ele nunca vai fazer por você. Então tira isso do, não, eu vou sair da igreja porque quando eu entrei para a igreja ficou tudo pior quando eu estava no mundo. Quer dizer que o mundo está melhor. Quando você estava no baile funk estava melhor. Quando você estava no forró, dançando um cãozinho do teclado, estava melhor. Bonde das popozudas, calça da gangue, ô desgraça, raça negra, mistério, estava tudo melhor para lá. Aí aqui, que a gente canta, que a gente celebra, que a gente tem comunhão, que você pode não ter vivido o melhor momento da tua vida, mas desamparado você não está. Você não tem motivo para ficar decepcionado. Porque Deus colocou alguém do teu lado para te ajudar nessa caminhada. Esse irmão que está sentado do teu lado é muito mais do que uma peça nesse xadrez, nesse quebra-cabeça. Esse é o irmão que está do teu lado, é alguém designado por Deus para te ajudar nessa caminhada. O que foi feito das tuas maravilhas? Estou abandonado. E o pior de tudo isso é que tudo isso está no contexto do complexo de inferioridade. Não adianta você gastar R$700 numa make, R$1.000 num dia de princesa, comprar uma bolsa da Gucci, se você não consegue ser bonita por dentro. Não enfeite a sepultura. Diga para Deus que está ruim, mas que você acredita que daqui a pouco pode melhorar. Quem via a glória da segunda casa no livro de Ageu dizia: isso nunca vai ser como o templo de Salomão. Para que vai ser? Deus faz nova todas as coisas. O que Deus vai fazer não pode ser comparado àquilo que Ele fez. Ele sempre vai fazer. Pode ser pequeno, mas é muito maior. É redundante? Pode ser pequeno em estatura, pode ser pequeno em cumprimento, mas é muito maior na glória, é muito maior na presença. Porque naquela época Deus não entrava, agora Ele está entrando na casa. Mas eu morava num palácio, mas era só perturbação. Eu morava numa catedral, mas era só demônio. Agora eu moro numa casa simples, mas eu tenho paz do Senhor. Paz. Você não está abandonado. Você não está abandonado. Olha para esse irmão, diga para ele: você não está abandonado. Fala: para de desconfiar de Deus, você não está abandonado. Levanta a cabeça e vence essa crise, você não está abandonado. Número 3. E aqui a gente começa a encerrar, que eu quero orar por você. Vai nessa tua força e livrarás a Israel. Gente, que força Deus enxergou em Gideão, se eu não conseguir ver? Força da fraqueza? Força da dependência? Não. Aprenda isso. O que Deus enxergou em Gideão é que mais importante do que aquilo que nós temos é aquilo que nós apresentamos. Porque Deus não encontrou ninguém nessa história que pôde desafiar a necessidade como ele. Porque palavras o vento leva, mas atitudes ficam gravadas na eternidade. Deus está trabalhando aqui como um ponto de contato. Ele precisa extrair de Gideão aquilo que era pior do que a crise que ele estava vivendo. O que era pior? O reflexo de tudo aquilo que Israel viveu, deflagrado da vida dele. E Deus chegou no ponto certo. Como é que eu vou fazer isso se eu sou menor da casa do meu pai? E a minha família é a mais pobre de Manassés.
Então tudo isso que Deus conversou e dialogou com ele precisou chegar aqui, porque o problema de Gideão era emocional. Não dá para você vencer uma guerra se a tua vida emocional está um bagaço. Nem entra nela. Não entra com esse sentimento de culpa que você tem. Se eu tivesse lá, não tinha acontecido isso. Ah, se eu tivesse telefonado naquele momento, eu já estava empregado. Até quando você vai carregar esse sentimento de culpa? De coisas que não dependem de você. E olha para mim. Todo mundo que carrega sentimento de culpa, mente. E a mentira de Gideão pesa contra ele. Número 1. Por que ele está dizendo que é o mais pobre Manassés? Porque ele pertence à tribo da bênção trocada. Manassés é neto de Jacó, filho de José. E na hora que Jacó estava morrendo, que foi abençoar os seus filhos e netos, a bênção que era do mais novo, ele deu para o mais velho. Do mais velho, ele deu para o mais novo. E Gideão está carregando essa miséria no coração dele por mais de 400 anos. Mais de 400 anos ele viveu o passado como se fosse presente. Coisas que o tataravô na árvore genealógica lá em Portugal viveu, você está trazendo a tua vida para cá. Não adianta, porque isso aí não é demônio. Isso aí é estima. É autoestima. Eu não consigo reagir porque eu moro na favela. E quem disse que é a sua geografia que manda em você? Eu não reajo porque eu sou negro. E quem disse que é a tua etnia, a sua cor que manda em você? Eu não posso porque eu sou branco. E quem disse? Eu não vou porque eu sou gordo. E quem é que define agora a moral de alguém que não seja Deus? Porque a integridade é questão de caráter e não de aparência. Levanta essa cabeça. Palhaçada, não é porque eu sou negro, é porque eu sou branco. Eu também sou negro. Eu não preciso de cota para ser feliz. Preciso estudar. Porque eu descobri que o banco do avião onde o branco senta, eu também sento. O restaurante que o branco come, eu também como. O carro que o branco tem, eu também ando. Então o que não pode faltar é a presença de Deus. Vira essa vida emocional. Para com essa besteira. Tá vendo? Ninguém me entende. Cuspindo aí. Ninguém me entende. Vontade de dar uma oração forte. E só na oração forte. É você na corrente de sal. Na realidade tem um sal que a gente não precisa nem passar nele. Tem que botar o sal na goela. Come esse sal para ver se liberta. Mas eu aprendo a última lição. Já que eu hei de ser contigo, a miséria vai acabar. Que o problema não é a tua vida emocional, é quem está contigo. Eu estou contigo. Conjuga a situação aqui, certo? O problema aqui não é quanto tempo você está na primeira igreja Assembleia de Deus aqui de Bom Jesus. A questão é quanto tempo Deus está contigo. Porque aqui nessa situação só vence crise quem Deus segura na mão. Então não é você que está segurando na mão de Deus não. Porque você segurando na mão de Deus, você já deu pala que vai desviar. Agora Deus segurando na tua mão, até quando você quiser se afastar, Deus não deixa. Já que eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas. Ele, opa, uou, mistério. Agora que está as ceretas do bolo. Uou, aleluia. É mesmo, é o Senhor? Então me dá um sinal. Que é o Senhor que fala comigo. Aí o texto diz: se eu tenho achado graça aos teus olhos, se me dá um sinal que é o Senhor que fala comigo, rogo-te que daqui tu não saias, até que eu vá e traga o meu presente e coloque diante de ti. E o anjo diz: vai que eu estou te esperando.
Aí a Bíblia diz que o anjo manda ele organizar o altar. E ele recebe, diga comigo, oferta. E toca com a ponta do cajado, diga oferta. E aquela oferta do cabrito com um pouco de farinha some na fumaça. E o anjo desaparece também na fumaça. Só que aí Deus volta a falar com ele. Porque isso aqui foi uma oferta. Agora Deus vai tratar da vida emocional. E vai provar para Gideão que ele estava mentindo quando ele disse que era pobre. O anjo volta. E o verso 25 diz: naquela mesma noite, diga na mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai. Diga, calma aí. O cara é pobre, não tem nada, mas está mantendo um boi vivo. E o pior não é isso. Olha o que Deus vai dizer: o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi que tem 7 anos. Quanto tempo esse povo estava na crise? E por que esse miserável está dizendo que ele é pobre? Então, na verdade, ele está malhando trigo, não é para a família, é para alimentar o boi. Porque o boi está tirando foco daquilo que é realidade. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou matar esse boi. Esse boi está mexendo com a tua espiritualidade. Esse boi está mexendo com a tua vida financeira. Esse boi está mexendo com a tua estabilidade emocional. Esse boi está mexendo dentro de você. E Deus está dizendo: eu não quero presente, eu quero que está me afastando de você agora. Boi. Só que aqui que está o bom. Primeiro, é que nenhuma crise é vencida sem que haja adoração. E provavelmente o que sobrou na crise é justamente o que Deus quer. Porque você perdeu muita coisa, mas não perdeu tudo. Porque a sua vida sempre vai recomeçar a partir daquilo que sobrou na tua mão. Você já parou para pensar? A família não está do jeito que está na foto, que está dentro da tua Bíblia. Mas você não consegue esquecer a foto. E por que você não abre mão da foto? Porque é a partir dessa foto que você está dizendo para Deus que Ele pode recomeçar. E dá um sorriso. Sorriso. Deus não quer cumprir a foto. Porque se fosse para cumprir a foto, Ele não deixava ela rasgar. O que Deus quer que você viva é aquilo que a foto ainda não revelou. São dias melhores do que os dias que você viveu. Mas para isso, segure a mão do teu irmão e diga para ele: adore a Deus apesar da crise que você está vivendo. Diga mais alto, diga: adore a Deus apesar da crise que você está vivendo. Diga mais alto, diga: adore a Deus. Agora olha para ele, diga: adoração traz a resposta pela qual eu estou adorando. Você sabe disso? Que no Velho Testamento, dependendo do sacrifício, era o desejo do ofertante. Porque não dá para a gente ofertar uma semente de limão e querer colher goiaba. Existiam ofertas que eram oferta de aliança. Então Deus respondia dada a qualidade da oferta. E aliança é um tipo de oferta. É perdão de culpa, é um tipo de oferta. É sacerdote, é um tipo de oferta. Porque cada oferta diz o nome no mundo espiritual pela qual ela está sendo liberada. Dá um sorriso, calma aí, dá um sorriso. Quando Abraão subiu o monte para entregar Isaac, o sentido ali era provisão. Porque o Isaac era a provisão de Abraão. Mas Deus não queria o que Abraão tinha, mas precisava revelar onde estava o amor de Abraão. Quando Abraão se dispôs daquilo que ele amava, Deus deu a ele o que ele precisava. Dá um sorriso. Dá um glória a Deus. Quando Jesus foi entregue na cruz como sacrifício vicário, não era para a gente andar na modinha da igreja. Era para perdão dos nossos pecados. Porque cada sacrifício determina a sua necessidade. Deus está dizendo: cadê o boi? Cadê o boi?
Você escondeu o boi do teu pai e da tua mãe, mas de mim você não escondeu. Eu vi o tempo que você alimentou esse boi. 7 anos você dizendo que era pobre, 7 anos você dizendo que não tinha, 7 anos você dizendo que não podia, mas eu vi esse boi escondido lá. Me dá ele, me dá ele. Mas eu também não quero só o seu boi. Tem muita mistura dentro da sua casa. Eu não quero que ninguém mais acenda uma vela para mim ou outra para o diabo. Quebra o altar de Satanás. Pega o altar que o teu pai levantou para o Deus da fertilidade, Baal, e quebra ele. E humilha Baal na minha presença. Pega a madeira do altar de Baal e queima como lenha, e esse boi junto dele. Porque eu vou te dar vitória com gente que você menos espera. Mas com quem? Com 30 mil não. Eu vou te dar vitória só com 300. Goraia! Por quê? Porque a adoração prestada a Deus com o coração sincero muda a sentença que nós estamos vivendo. Não existe nada melhor do que Deus exija da gente do que uma adoração. É por isso que eu falei aqui no início. Não adianta a gente estar aqui toda segunda-feira se a gente não consegue adorar naquilo que a gente precisa. Deus não quer receber o que você gosta, Deus quer receber o que Ele quer. Pergunta ao teu irmão, diga para ele: você vai adorar a Deus? Você vai deixar Deus mudar a sentença da sua vida? Ou você vai continuar vivendo o que você está vivendo? Qual é o boi que Deus está te pedindo aqui nessa noite? Gideão não queria perder a oportunidade de adorar a Deus, independente da situação que ele estava vivendo. As crises são oportunidades que Deus nos dá para o adorarmos como Ele merece ser adorado. A chance de acontecer alguma coisa na vida de Gideão e do povo era pequena demais. Porém, Gideão adorou a Deus, apesar da situação desfavorável. E a adoração mudou a sentença dele. Então dá um sorriso, levante a tua mão e diga: o milagre da minha existência não acontecerá a menos que eu esteja disposto a assumir minha responsabilidade pessoal, que é intransferível. Deus não quer o que está do teu lado, Deus quer o que está em você. Deus não quer o que está na mão do teu pai, Deus quer o que está na tua mão. Deus não quer o que o teu irmão faça, Deus quer que você faça. A adoração é pessoal, intransferível. Então quem é que veio aqui hoje para adorar? Porque o teu milagre vai chegar. Ninguém pode adorar por você, como ninguém pode ofertar por você. E desculpe os pastores, por favor, me corrija depois. Não, me dá um dinheiro aí para eu ofertar. Presta um dinheiro aí que eu estou sem dinheiro para ofertar. Não vou te emprestar dinheiro para você ofertar, porque você não vai ter a sua oferta recebida, porque a oferta era minha. Porque a adoração tem o seu DNA, o teu sacrifício tem o teu nome, como se fosse o teu cartão de crédito. Se não tiver senha, ninguém usa. É a voz que você tem, são as mãos que você tem. Deus conhece você até quando você erra naquilo que você fala, quando você desafina. Então para que vai querer se aperfeiçoar se Deus está te chamando hoje para entregar o que está impedindo Ele de atuar na sua vida? Ô Gideão, eu vou te usar para dar vitória a esse povo. Esse povo não me adorou, mas se você adora, eu vou levar vitória para dentro da casa deles também. Dá um sorriso, que você pode estar vivendo com gente que é ímpia, que está falando mal da igreja, que fala mal de você vindo para o culto, que acha que você está dando dinheiro para pastor, que está falando mal de pastor, fala mal de tudo. Mas eles não sabem que eles só estão de pé porque você está aqui hoje adorando. Eles não sabem que a família só está estruturada porque você resolveu matar esse boi e entregar a sua mão a Jesus. Então levante essa mão, levante o outro braço e diga: Senhor, eu te entrego aquilo que eu tenho de melhor, a minha vida, a minha voz, o meu louvor. Abra a tua boca e fala alguma coisa para Ele agora. A minha vida não está fácil hoje. Tá bom não? Porque hoje é dia 12 de dezembro e hoje meu filho faz 25 anos. Porque fazem 6 que ele não está mais junto comigo.
Eu sei o que é entregar alguma coisa para Deus que custa. Porque Deus não quer de nós aquilo que está sobrando. O que está sobrando dá para o diabo, para Deus não. Deus quer o que custa. Ele não está nem interessado se Gideão vai passar fome se ele matar o boi. Se o pai dele vai brigar com ele se ele matar o boi da família. O que Deus quer é saber qual é o nível da fé que você tem. E acredita, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando daquilo que está atravessando o teu caminho entre você e Deus. E você sabe que Deus já te pediu isso. E se Deus te pedir algo aqui hoje? Se Deus te pedir teu namoro, se Deus estiver te pedindo teus negócios, o seu tempo, e se Deus estiver pedindo aqui você, qual é a resposta que você vai dar para Deus? Vai fazer como muitos? Espera aí que eu vou ali e já volto? E não volta nunca mais? Ou Deus pode esperar só mais um pouquinho até terminar esse culto, que Ele vai ter de você o que Ele deseja. Ele sabe como Ele toma, mas Ele não quer tomar, porque Ele não usurpa. Ele quer que você entregue. O que é que você veio trazer aqui hoje que está pesando sua vida? Que você diz: Senhor, me dá isso aqui, porque depois que o Senhor me der isso aqui, eu vou abrir mão disso aqui. Aí Deus está dizendo: você acha que eu sou tolo? Você acha que se eu te der isso aqui, você vai abrir mão mesmo disso aqui? Não, eu quero que você abra mão disso aqui. Você precisa aprender a abrir mão daquilo que você gosta para você ter aquilo que você precisa. Principalmente quando essa mensagem está entrando no teu inconsciente, está dizendo para você: você sabe o que você tem que entregar. Acabei. A mensagem está aqui. O que você precisa entregar? Eu esperei perder muita coisa na vida para poder entregar minha vida a Jesus. Eu julgo que com 22 anos, 21 anos, quando eu me converti, eu vivi tanta coisa que gente que tem 40, 50 anos de idade não viveu. Eu precisei tomar muita pancada da vida para entender qual era o caminho melhor. E sabe o que eu me arrependo? Eu me arrependo de não ter nascido crente. Porque ô vida boa é essa, da gente clamar e a gente ter alguém que nos ouve, da gente deitar a cabeça no travesseiro e ouvir uma voz doce e suave dizendo: vai amanhecer diferente. Qual é o boi que Ele está te pedindo aqui hoje? Tem coragem de trazer aqui para o altar? Amarra ele aí e diz para ele: vamos comigo, porque você nunca mais vai dividir a presença de Deus da minha vida. Eu vou esperar você se levantar e vir aqui na frente. Amarra o boi e traz aqui para o altar dizendo: eu vou me livrar de você, porque a partir de agora eu vou viver um novo tempo na minha vida. A crise vai acabar. Eu te espero. Estou falando para crentes, estou falando para não crentes, estou falando para obreiros, mas amarra esse boi e traga ele agora, porque Deus quer te libertar antes de te abençoar. Fique em paz. Eu sei de onde veio essa mensagem. E não adianta ficar constrangido: pastor, era melhor colocar a igreja inteira de pé. Não vou colocar a igreja inteira em pé. Você vai usar a igreja como testemunha, eu e os anjos, para dizer para Deus: eu nunca mais amarro esse boi perto da minha casa. Nunca mais amarro esse boi na minha vida. Eu estou me livrando dele agora. Vou fazer um churrasco com ele hoje, porque amanhã vai ser dia de resposta. Amanhã vai ser o dia do milagre. Ele era Eu estou esperando vocês virem aqui na frente.
Agora tem que ter muita coragem para vir aqui. Aí isso eu entendo que é. Porque não é qualquer um que se levanta para vir trazer o boi. Porque 7 anos é uma vida, gente. 7 anos amarrado no boi é muita coisa que está em jogo. E às vezes até reputação. Reputação em jogo, fama em jogo. Não, porque lá em casa ninguém... Não, fique em paz. Deus sabe de tudo que você está fazendo. E Ele só não interviu nisso porque Ele ainda acredita que você pode fazer diferente. Vem trazer o boi. Vem trazer o boi. Eu não podia nem ficar aqui tentando te convencer. Você deveria já estar chateado com ele. Essa miséria desse boi está te empobrecendo. Você está dizendo que é pobre, mas na realidade você está desviando as coisas para o boi. Você trabalha, não consegue viver, porque tudo é o boi. Quer que eu seja mais claro? Você está 7 anos malhando trigo no lagar, e por que você ainda continua dizendo eu sou pobre? Eu sou pequeno? Porque tem alguma coisa roubando aquilo que você conquista. Tem alguma coisa roubando aquilo que você está conquistando. Não dá para você prosperar se a porta dos fundos continua aberta. A bênção entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos. Por quê? Porque tem um boi no teu quintal roubando aquilo que é teu. Seu problema não é os midianitas, é esse boi. Mata esse boi. Eu tenho renite e bronquite crônica. Então não é difícil você ver um vídeo meu e perceber que eu estou passando mal de bronquite. Como é que eu tenho bronquite crônica e tenho um pulmão desse? Eu fui no médico e o médico falou para mim: você não tem nada. Mas é a falta de ar. Você se acostumou. Aí sabe qual é o meu problema? Aqui, ó. A minha mente me condicionou a ficar andando com a bombinha no bolso. E se eu não tiver com a bombinha no bolso, a minha mente diz assim: vai passar mal. E eu passo mal. Posso melhorar isso aqui, pastor Fábio? Vou melhorar, olha para mim. Pegaram 10 pessoas para fazer uma pesquisa. Essas 10 pessoas estavam no corredor da morte. Eles iam morrer. Então, como eles já estavam mortos, pegaram essas 10 pessoas para fazer um laboratório com elas. E a proposta era essa: se vocês sobreviverem a esse laboratório, vocês estão livres e com a culpa de vocês perdoadas. Botaram essas 10 pessoas amarradas em macas. E quando amarraram as pessoas, veio um homem vestido de médico cirurgião, com aquela máscara, com aquele negócio e com o bichuri na mão, dizendo: nós vamos cortar o braço de vocês. E se vocês suportarem a hemorragia durante 5 dias, vocês estão livres. E o médico foi lá com bisturi e virou o bisturi ao contrário. Não cortou o braço, só arranhou. De todos eles. Abriu a torneira e botou a torneira para gotejar em cima de um balde com água. E a torneira fazia assim: pique, pique, pique. Primeiro dia. No segundo dia, pique, 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 pique. No terceiro dia, pique, 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 pique. No quarto dia, shh. No quinto dia, estavam todos eles mortos. Morreram todos de falência múltiplas dos órgãos, sem estarem cortados, porque a mente sugestionou para eles: vocês estão feridos. Mas na realidade, a mente mentiu, porque não tinha um arranhão no corpo. A tua mente está dizendo: não leva o boi, porque você vai passar vergonha. E Deus está dizendo: se livra da tua mente e usa a tua fé e traz esse boi agora, porque eu quero te dar vitória. Estou sentindo Jesus aqui. Não permita que a tua mente te sugestione, porque na presença de Deus não é o que você pensa, é o que você crê. É o que você crê. Mas se eu mandar esse boi embora, o que vai acontecer? Eu vou morrer de fome. Não, você vai casar.
Porque esse boi te sugestionou dizendo: se tu me largar, tu vai morrer de fome. Ninguém vai te aturar, te assumir mais. E Deus está dizendo: aborta a tua mente e vem na tua fé. Porque eu posso fazer infinitamente mais do que o que você pede, o que você pensa. É culto de vitória, mas é culto de libertação. Então vem. Mão no seu coração, você que está aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos. Bora. Vamos lá, gente. Me ajuda. Ajuda aí. Eu vou botar a mão também. Senhor nosso Deus, nós estamos na sua presença e seu povo está no seu altar. Nós acreditamos que é uma batalha para que os seus filhos cheguem aqui. Não é fácil, é anti-humano essa decisão. Isso não é para gente que está aqui a passeio. Essa decisão é de gente que está interessada. É de gente que está querendo alguma coisa. É de gente que acredita que o Senhor tem poder de mudar a situação. Por isso, estamos estendendo as nossas mãos. Nós estamos orando pelos seus filhos, acreditando que o impedimento está saindo e o milagre está chegando. A crise vai ser só histórico. A crise só é um momento. A crise vai ser só o currículo, porque os seus filhos amanhã vão ter o que contar. Abençoa a sua filha. Entra nessa casa, entra nessa causa. Libera, Senhor, a causa na justiça. Libera, Senhor, o laudo médico. Sua filha não tem recurso para tratar esse câncer. Sua filha não tem recurso para tratar essa pedra nos rins, essa pedra na vesícula. Mas tu és médico por excelência. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor dá vida, o Senhor levanta. Restabelece essa família, restabelece esse casamento, restabelece esse casamento. O boi está indo embora, Senhor. O impedimento está indo embora. Que venha o nosso milagre, que venha a nossa bênção, em nome de Jesus. Já que o boi morreu, existe um cordeiro que é o substituto. O boi foi assassinado, porque agora quem vai entrar na sua vida é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E não adianta ter promessa de vitória se você não é perdoado ainda. Esse cordeiro é o único que nessa noite pode te perdoar. Eu não estou dizendo para você que você tem que se tornar um religioso. Eu estou dizendo que você precisa ser perdoado. E se existe algo que nos move aqui hoje, é o perdão de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sente que o seu pecado está mais intenso do que o amor, né? O pecado é veneno. O pecado condena. O pecado mistifica. O pecado mancha. O pecado macula, destrói. É por isso que a vida da gente fica pesada. A gente fica perguntando: isso deve ser feitiçaria? Não, é pecado. Só Ele pode aliviar o seu fardo. E Ele está olhando para você aqui nessa noite dizendo: troca o seu fardo pelo meu. Eu quero que você tire essa mochila de peso das tuas ombros, entregue na minha vida. E quem é que está disposto aqui a devolver a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Quem está disposto a fazer isso? Pode subir mais um degrau. Sobe um degrau, minha filha. Aplauda ao Senhor pela vida da filha de Deus. Senhor, os seus filhos que estão aqui, perdoa os seus pecados, sara as feridas da sua vida. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Não deixe que o desânimo, o fracasso e nenhuma adversidade possa impedir a caminhada das suas filhas. Mas que agora, a partir de hoje, elas caminhem em direção ao arrebatamento. E que elas nunca mais desistam. Reacende o nome delas no livro da vida. Glorifica o seu nome e enche elas do teu Espírito Santo. E é o que nós te pedimos nessa noite. E como igreja te agradecemos e damos glória ao teu nome. Dá um grito de glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tudo
que a gente está vendo e ouvindo neste lugar. Tu és o Deus, ó Pai, Todo-Poderoso. Tu és o Deus que revela. Tu és o Deus, ó Pai, que cuida do seu povo. Tu és o Deus, ó Pai, que está com as suas mãos estendidas sobre esse povo, ó Pai, agora. Ó Deus, em nome de Jesus, guarde essa igreja, guarde esse ministério. E agora, Senhor, todos nós estendemos as nossas mãos para o pastor, o presidente desta obra, e clamamos a Ti, Senhor, guarda, guarda o Teu servo, Senhor, orienta o Teu filho, guarde o Teu servo, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo Albert Ferreira, que uma vez mais, ó Deus, foi instrumento do Senhor para esta igreja. Ó Pai, guarde a família dele, Senhor, trabalha na saúde, vai, ó Pai, operando a vida ministerial do Teu servo. Nós nos abençoamos em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E que todos digam amém.